Agora nós vamos ver a seguinte situação. Quando nós temos interruptor paralelo com duas luminárias, ou seja, a situação quando eu tiver dois pontos de iluminação, né, no meu teto, sendo que eu tenho dois interruptores que acionam ao mesmo tempo essas duas lâmpadas. Então, quando eu acionar este interruptor, ele vai ligar estas duas ao mesmo tempo, e depois, quando eu quiser desligar, ele desliga as duas ao mesmo tempo. Então, como que fica a representação? Sempre, né, aquela análise da planta baixa, onde meus eletrodutos estão passando, nas caixas de passagem, chegando até os interruptores paralelos. Lembrando que os paralelos, quando estão preenchidos com achura sólida, significa que, né, são paralelos, que não são interruptores simples, e que eles estão ligados entre si. Analisando-se, então, aqui da direita para a esquerda, nós precisamos verificar, né, primeiro a fiação que sai do quadro de distribuição, qual fiação está saindo e para onde ela vai. Mas antes disso, nós precisamos identificar o circuito e as cargas, né, desses pontos que nós temos nesse ambiente. Então, nesse caso aqui, eu vou dizer que esta lâmpada, ela está pertencente ao circuito 1. Eu retiro esta informação do meu quadro de divisão e dimensionamento de circuitos, né? Vejo qual o ambiente que eu estou trabalhando e onde que eu agrupei esse ambiente, né? Em qual circuito que esse ambiente está agrupado. No meu caso aqui, eu estou supondo, né, que ele está agrupado no circuito 1. Depois eu vou informar a carga desses pontos de iluminação. Então, nesse caso aqui, também estou supondo que é 100 VA, de acordo com uma tabela. Poderiam ser cargas diferentes, né? Nesse ponto eu poderia ter 160, nesse ponto eu poderia ter 200 VA, aí vai depender do projetista, certo? E depois disso eu preciso identificar, então, né, quais são os interruptores que acionam estas lâmpadas. Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar a letra A, né, dizer como se trata de um acionamento ao mesmo tempo dessas duas lâmpadas, ou seja, não é separado, eu não posso acionar uma e não é independente, né, eu vou acionar ao mesmo tempo, então as duas vão se chamar de ponto A. Então, aqui eu identifico, né, que esse interruptor e esse interruptor A, eles são interruptores que vão fazer o acionamento destes dois pontos aqui ao mesmo tempo. Ok? Beleza, então para começar eu vou pegar aqui uma linha de chamada, apenas a título de organização do desenho, lembrando que estas linhas de chamada, elas nada têm a ver com a elétrica, elas apenas servem para organizar a representação da fiação. Quem é que sai do meu quadro de distribuição? Sempre vai sair então aqui o fio neutro e o fio fase. O fio fase, o que eu faço? Eu preciso escolher em qual dos interruptores eu vou descer com ele. Então, eu vou ter que sair do quadro e descer com fase até um dos interruptores. Neste caso, eu vou escolher esse interruptor para que o fio fase possa descer. Então, eu pego aqui o meu fio fase, vou representá-lo neste primeiro trecho. Vou pegar aqui a minha linha de chamada e representá-lo também nesse trecho. Acho que eu vou pegar uma outra linha aqui. Então, eu vou representar o fase também, ó, neste outro trecho, né? Porque, lembrando, eu preciso sempre, quando eu estou falando de circuito de iluminação, sair do quadro de distribuição e descer com a fase até o interruptor. Nesse caso, são dois interruptores, eu preciso escolher em qual deles eu vou descer, e nesse caso, eu escolhi esse. Eu poderia ter escolhido esse aqui para descer também, se eu quisesse, não tem problema nenhum. Beleza, agora vamos falar do fio neutro que está saindo aqui. O fio neutro, ele fica na lâmpada, então, eu vou ter a representação do fio neutro neste trecho, né? Então, desse trecho que ele chegou nessa lâmpada aqui, mas eu preciso fazer com que ele chegue também nesta lâmpada. Então, eu vou pegar a minha linha de chamada e o meu fio neutro e levá-los até aquele trecho, até este trecho aqui. Muito bem. Então, esta é a primeira análise inicial
está feita. O que eu tenho que fazer agora é identificar, de acordo com o meu quadro de divisão e dimensionamento dos circuitos, primeiro o número do circuito e a bitola desses fios. Nesse caso aqui, né, o número desse circuito que eu estou trabalhando é o circuito 1 de iluminação, devido aos ambientes, né, que eu escolhi para estarem nesses circuitos. Poderia ser o circuito 2, 3 ou 4, aí vai depender de qual ambiente que você tem escolhido. E a bitola, né, ou seja, a seção de cada um desses dois fios que estão passando por este eletroduto tem 1,5 milímetros quadrados de diâmetro. Muito bem, faço a mesma coisa, então, nesse trechinho aqui, né, que eu já utilizei o fase e que eu também já utilizei aqui, já representei o neutro, né, porque se trata, na verdade, da mesma coisa, da mesma situação. Muito bem, agora eu preciso, então, continuar, né, fazer a ligação paralela entre este interruptor e este interruptor. Eu já fiz o movimento da direita para a esquerda, ou seja, da saída até os pontos. Agora eu preciso fazer o movimento de retorno, né, que é o movimento de ligação entre os dois interruptores e depois o movimento de retorno de um dos interruptores até a lâmpada. Então, como que eu represento isso, né? Eu vou representar agora desse trecho, saindo desse interruptor e chegando nesse, tanto nesse trecho, neste trecho e neste trecho, a primeira ligação em paralelo entre esses dois interruptores. Então, eu vou utilizar esse símbolo, que é um fio pela metade aqui, né, que representa retorno. Vou representá-lo neste trecho, vou representá-lo também neste trecho, e vou representá-lo aqui também neste último trecho, né? Porque é o trecho que ele está chegando no outro interruptor do lado oposto. Então, só vou ajeitar aqui o desenho. Muito bem. Já terminou? Não, porque eu apenas, né, tô saindo daqui e tô chegando aqui. Agora eu preciso voltar em todos os trechos até eu me ligar paralelamente com esse interruptor aqui inicial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou representar novamente um fio que agora está saindo daqui desse ponto, né? Então, esse fio de ligação paralelo, tanto nesse trecho, depois neste trecho e depois neste último trecho. Muito bem, só que ainda não acabou, porque eu ainda não consigo ligar a lâmpada desta forma. A única coisa que eu fiz aqui, ó, foi apenas ligar este interruptor com este. Para eu ligar a lâmpada, eu preciso mandar agora um retorno, né, do interruptor para essas duas lâmpadas, que esse sim vai fechar o circuito e fazer com que eu consiga, né, ter iluminação. Então eu diferenciei aqui, ó, por uma linha rosa, esse fio de retorno que faz essa ligação. Então, a regrinha para saber da onde que ele sai é a seguinte, ó, se eu no início lá da minha análise eu escolhi o meu fio fase para descer neste lado aqui deste interruptor, agora obrigatoriamente o retorno ele só vai poder sair deste outro lado aqui, deste outro interruptor, ou seja, ele não pode sair deste lado aqui porque eu já desci com a fase aqui. Né? Então, eu obrigatoriamente preciso mandar ele saindo daqui. Então, eu vou representar ele nesse trecho. Então, eu estou mandando esse retorno. Então, significa o quê? Ó, nesse trecho aqui, ó, eu já consigo ligar esta lâmpada. Mas eu ainda preciso representar ele, ó, ainda nesse pedacinho aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho ainda outra lâmpada aqui. Então, esse retorno, ele serve o quê? Para eu ligar esta lâmpada e depois esta lâmpada. Lembrando, né, que a gente sempre tem que pensar que o retorno precisa ir até a última lâmpada que estiver conectada com ele aqui, né? E aí, só a título de ajuste, o que eu faço? Eu pego esta identificação que eu coloquei da letra aqui, né, e coloco ela um pouco mais centralizada, que é para quê? Para eu saber que esses três fios aqui, ó, são os retornos de A. Aqui a mesma coisa, né? Eu vou estar ajustando esses três fios aqui um pouquinho mais próximos, né? Apenas para eles não ficarem tão separados, né? E quem for fazer a leitura entender que todos pertencem aqui
aos interruptores A. Isso aqui nesse caso, né, que só tem um interruptor mesmo, né, que liga a mesma lâmpada, não tem problema, mas muitas vezes eu vou ter outras situações de ter uma lâmpada B, C ou D, então eu preciso estar com isso organizado. E aí, somente para finalizar, né, eu pego neste trechinho aqui, onde eu só tenho a representação dos retornos, eu também coloco a bitola, porque na verdade, ó, todos esses fios, eles possuem a mesma bitola, que é a bitola de 1,5. Inclusive, ó, esses 3 fiozinhos aqui, eles têm a exata mesma bitola. Posso até pegar aqui, ó, a nomenclatura e colocar mais centralizada, que significa o quê? Ó, que essa bitola ela é para todos esses 4 fios que estão passando nesse trecho de eletroduto. E dessa forma, então, eu tenho aqui a representação de um exemplo de interruptor paralelo com 2 lâmpadas.